Dados do IBGE destacam que o desemprego subiu para 12,7% do primeiro trimestre de 2019, acima dos 11,6% registrados em novembro do ano passado. O aumento representa pouco mais de 1 milhão de pessoas na população desocupada, totalizando cerca de 13,4 milhões de trabalhadores nessa condição. O que você faria se pudesse empreender hoje? Se fosse um ramo específico, seria a alimentação. Eu acho que a alimentação é o que mais gira e tem uma possibilidade maior de crescimento. Eu vejo uma carência grande no mercado de atendimento, qualidade. A curto prazo eu colocaria algum estabelecimento relacionado à comida, em áreas mais carentes, digamos, porque eu trabalhei com sushi um tempo. Então as pessoas têm péssimos hábitos alimentares, elas comem muita gordura, muita coisa ruim que faz mal para a saúde no geral. Então eu acho que se elas tivessem acesso a uma comida mais saudável por um preço mais popular, seria bem viável a todos. Eu gostaria de abrir uma confeitaria e padaria. E é uma coisa assim que eu acho que daria bastante retorno. Números do IBGE apontam ainda que o Brasil possui recorde de pessoas sem carteira assinada. Dados de janeiro de 2019 mostram que cerca de 25% das pessoas não possuem registro formal no país. Os engraxates do centro da cidade são um exemplo de trabalhadores sem formalização. É o caso da Vera Regina, que há 14 anos trabalha aqui, na Praça da Alfândega. O meu pai trabalhou 54 anos aqui na Praça da Alfândega. Então, como eu era a única desempregada quando ele faleceu, eu vim assumir o lugar dele. Então, eu dei continuidade naquele serviço que ele tinha, que a Praça da Alfândega, a cadeira de engraxate, além de ser a número 1 da Praça da Alfândega, é um comércio. Eu sou uma micro, pequena empreendedora. A experiência do locutor Costa Maior é uma história de empreendedorismo. Com 25 anos de profissão, Luiz Felipe Costa alterna o uso de sua voz como DJ, produtor, mestre de cerimônias e, é claro, locução nas lojas. Comecei a empreender como locutor em 2008, através de uma amiga que precisava de um trabalho específico. Ela precisava de um locutor que fizesse algumas ações de telefonia. Então ela me convidou, eu trabalhava em um veículo aqui de Porto Alegre, para que eu fizesse as ações dela aos finais de semana. E foi assim que eu entrei no mercado. Segundo dados do Sebrae, em 15 anos subiu de 23% para 34,5% o número de pessoas entre 18 e 64 anos envolvidas na criação do próprio negócio ou que já tocam sua própria empresa. Só no Rio Grande do Sul são mais de 2 milhões de empreendedores. Metade desses novos empreendimentos são relativamente recentes no mercado, com menos de 3 anos e meio de atividade. Mas qual a motivação para empreender no estado? Esse impulso está na necessidade ou na oportunidade? Empreendedores, por necessidade, buscam essa alternativa por não possuírem melhores oportunidades de emprego. O jeito é abrir negócio, gerar rendimentos para se tornar uma renda fixa. Já quem empreende por oportunidade, identifica uma chance de negócio e decide apostar mesmo possuindo essa renda fixa. Mas e você, o que faria hoje se perdesse o seu emprego? Ou decidisse mudar o rumo de sua vida? Nessa edição do Prisma, vamos conhecer pessoas que se arriscaram pelo sonho de empreender e ter o seu próprio negócio. Como é o caso da confeiteira Malu, da cidade de Rolante, no Vale do Paranhana, que apostou na capacitação profissional e na tradição familiar para construir seu próprio negócio. A paixão pelo esporte e a falta de espaço na mídia tradicional levou Luiz e Rogério a empreender no mundo da web rádio. Veja como o casal de youtubers Matheus e Andressa, donos do canal Projeto Corneta, conquistou mais de 1 milhão de inscritos e transformou um hobby em profissão. Conheça a história de Raquel e Fabiano, empreendedores que saíram da zona de conforto e abriram cafeterias temáticas. E ainda, se você quer empreender e não sabe por onde começar, conheça os incentivos do Sebrae para a geração de novos negócios. O Prisma está começando agora. Rolante, uma cidade de cerca de 116 quilômetros de Porto Alegre, é conhecida como a capital nacional da cuca. E justamente aqui encontramos um exemplo de empreendedorismo no ramo dos doces artesanais. Oi, tudo bem?
Eu sou Maria Luísa Matos dos Santos, todos me conhecem por Malu, moro em Rolante, tenho 30 anos, trabalho desde os 14 com doces e sou doceira a vida inteira, nunca fiz outra coisa. A microempresária optou pela produção de doces caseiros como negócio. A receita? Inovar no cardápio, apostar no visual diferenciado e muita dedicação no que se faz. A minha paixão por doces, primeiramente, começou porque eu gosto de comer doce, né? Depois porque eu sempre fui incentivada pela minha família, que sempre gostou de festa, de Natal, de Páscoa, de Dia das Mães, sempre caprichou muito nas sobremesas. Então, eu sempre tive isso, assim, do doce, o doce ser uma coisa que remete à família reunida, à felicidade. Então, desde pequena eu já era apaixonada por docinhos e fez com que eu, sob pressão, que eu me apaixonasse mais ainda pelo docinho em si. Mas os doces sempre foram o forte da família. E foi onde a gente buscou crescer e complementar e fazer e aumentar esse volume de vendas. Começou assim, vendendo doces em caixa de camisa. Pegava na loja umas caixas de camisa, forrava, botava uns doces ali dentro. Eu levava para ela no lugar, largava. A relação com os meus pais, ela é muito boa, apesar de a gente ter alguns conflitos de vez em quando. Eles me ajudam um monte, eu trabalho aqui numa cozinha que eles montaram para mim e eu também fui montando ela com os utensílios. A gente briga às vezes e faz aquela força para que as coisas saiam da melhor maneira possível. Toda a família se envolve para ajudar a dar conta do serviço, que não é pouco. A minha Dinda é tia dela, então a gente tinha meio que se conhecia assim. E eu sempre gostei muito de doce, então quando ela perguntou se eu gostaria de trabalhar, eu aceitei na hora. Os meus doces mais vendidos são os doces tradicionais, doces caramelizados, que são herança da minha bisavó, que é a receita dela, que ela passou para minha mãe, a minha mãe me ensinou. A nossa rotina na cozinha funciona da seguinte forma: eu venho aqui de segunda a segunda, dependendo da demanda de pedidos, que normalmente aumenta de quinta em diante, que é a partir da quinta que a gente começa a enrolar os doces, a finalizar alguma coisinha. O resto vai na sexta, no sábado, no dia mesmo da festa do cliente. Acontece de vez em quando, seguidamente, de uma receita dar errado. Aí o que eu faço? Primeiro eu entro em pânico, depois eu me acalmo e faço tudo de novo, ligo pro cliente, digo que deu algum problema. Na maioria das vezes eu sou bem honesta, eu digo, olha, aconteceu isso, o bolo caiu no chão, não tenho o que fazer, ele se destruiu todo. Acontece de vez em quando, aí depois a gente tenta se acalmar e a gente faz tudo de novo desde o início. A criatividade no trabalho da Malu não fica restrito somente aos ingredientes selecionados e ao cardápio variado cheio de delícias. O diferencial está na forma de apresentação, o que acaba agregando ainda mais valor ao produto final da confeiteira. Além de nós produzirmos os doces, a gente também oferece o serviço de organizar a mesa de doces para o cliente. Muitas vezes a gente entra em contato com a decoração, a decoradora da festa, a pessoa que está organizando, para ver cores, louça, todos esses detalhes para a festa, tudo ficar harmonioso, né? Agora a gente já está montando o nosso projeto das caixinhas, bolos, tudo bem especial para as datas Natal, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia da Mulher. Então a gente sempre faz caixinhas especiais para essas datas. E isso a gente vende muito pela rede social, a gente posta foto, o cliente vai, nos encomenda. Eu vejo a Malu como uma inspiração porque ela está sempre correndo atrás do que ela quer e sempre dando jeito dela em tudo. E eu acho isso muito importante para quem quer ter o seu próprio negócio. Eu acho super importante empreender porque tu tá trabalhando para ti mesmo e tu tá mostrando o que tu tem de melhor. Então, eu acho que nada mais satisfatório do que tu tá dedicando todo o teu amor, todo o teu conhecimento
a tua experiência e ver que o resultado deu certo. Acho que isso é a maior satisfação, principalmente as mulheres, para elas fazerem o que gostam e se sentirem livres para fazer isso e que tudo dá certo sempre no final, quando tu faz com amor, com responsabilidade, com sabedoria, fazendo coisas boas, tudo no final dá certo. Tchau, Cláudia. Obrigada. Uma feliz Páscoa. Obrigada, igualmente. Obrigadão. Tchauzinho, bom retorno. 8h20, voltamos logo após os comerciais. O universo do rádio é composto por milhares de sonhadores. Muitos sonham em trabalhar com as coberturas esportivas no rádio, mas não possuem oportunidades nos veículos tradicionais AM e FM. Deste sonho surge o instinto empreendedor. E as web rádios são uma alternativa para quem quer trabalhar com transmissões esportivas ao vivo. Um destes exemplos é a Rádio Estação Web do bairro Anchieta, em Porto Alegre. Quem conta essa história é o repórter Jimmy Silveira. Estamos no bairro Anchieta, Zona Norte de Porto Alegre. É aqui, na Avenida Jaime Vignoli, que fica localizado o estúdio da Rádio Estação Web, criado em 2010 por Rogério Barbosa. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, bem-vindos ao nosso estúdio. É uma coisa bem antiga, né? Eu me lembro daquela música do Peninha, que tudo nasceu de uma brincadeira, foi crescendo, me absorvendo. Mas, na verdade, não foi uma brincadeira, foi um anseio meu como comunicador de rádio. E esse anseio foi uma necessidade minha e de todo um pessoal que empreende em web rádios. Já nasceu durante o meu início como comunicador de rádio. Em 2008, 2009, eu passei a ter contato com algumas emissoras, web rádio, não só no estado, mas no Brasil e no resto do Brasil. Tive contato com algumas pessoas, participei de outras web rádios entre esse meio. E em 2010, já juntando um material, falando com pessoas interessadas, em junho de 2010, coloquei no ar a Rádio Estação Web. Empreender com as web rádios não é algo exclusivamente da capital dos gaúchos. No interior também surgem novas emissoras, como a Rádio de Olho nos Esportes de Sapiranga, comandada por Luiz Soares. O sonho de trabalhar com o rádio surgiu quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu fui assistir um jogo da então Ser São Gabriel. Eu vi aqueles caras lá em cima, com aqueles fones de ouvido, com aqueles microfones, e eu saí onde estava meu tio e subi na porta do lado, né, que dava acesso à cabine de transmissão, e ali eu parei. Fiquei assistindo o pessoal das rádios fazendo a transmissão do jogo do São Gabriel. Me lembro até hoje. Era Ser São Gabriel e Grêmio Santanense, lá de Santana do Livramento. Ali eu comecei a tomar gosto pelo rádio. Eu ia nos estádios não para olhar o jogo, eu ia para olhar os narradores fazer a transmissão do futebol. Entrega para Abel Moura, pela meia direita, passou rapidamente, o domínio do Alisson, cruzou para a área, pintou mais um. Gol! Para o Grêmio! Para os profissionais da comunicação, os exemplos de Luiz Soares e Rogério Barbosa servem para instigar ainda mais o empreendedorismo em web rádio. A partir de 2009, quando eu tive contato com algumas web rádios aqui no estado, no Brasil e até fora do Brasil, conversando com pessoas aqui, pessoas ali, vendo a questão de legislação, né, em cima das web rádios, notei que não havia uma legislação ainda, né? E segundo a lei, o que não é proibido, liberado está, né? Então, como eu vi que era mais fácil criar uma web rádio em função de não haver legislação em cima, criei a Rádio Estação Web em 2010 e a partir dali comecei a criar um pensamento empreendedor, né? De manter a rádio com anunciantes, né? Com parceiros, com pessoas que estivessem interessadas em tocar o negócio adiante. Foi quando eu fiquei desempregado e essa ideia de ser empreendedor surgiu logo em 2015, quando eu fui demitido da rádio que eu trabalhava
e no mesmo período eu fui demitido do jornal que eu trabalhava. Ambos de carteira assinada, de registro. Então para mim não ficar fora, né, do foco profissional e para mim manter a minha profissão, eu tive que empreender, abrir uma empresa, criei a minha rádio e desde então eu fui buscar novas alternativas e sobreviver, aquilo que eu sempre falo, nós sobrevivemos da profissão. Então ali eu comecei a ter um processo de empreendedor, me reinventar a parte de profissão, parte de trabalho e principalmente utilizar essa ferramenta como o meu ganha-pão, como sustento da minha família. Eu acho que a perspectiva das web rádios no cenário da comunicação é excelente. Em termos de potencialidade, o rádio web ele tem um enorme de um continente a ser erguido. O problema todo é o país. A gente vive no Brasil, com suas mazelas, suas dificuldades históricas, suas dificuldades políticas. O meio em si, potencialmente, ele é fantástico. As novas tecnologias abrem espaço para o empreendedorismo digital. Os 10 maiores youtubers faturaram no ano de 2018 181 milhões de dólares. Hoje, nós vamos conhecer um caso de empreendedorismo digital. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e, cara, aqui no Projeto Corneta você vai conhecer a ordem cronológica, toda a linha do tempo de todos os filmes da Marvel lançados até hoje. Aqui, no Vale do Rio dos Sinos, em Novo Hamburgo, temos um bom exemplo disso. É o caso do casal Matheus Jusinski e Andressa Marques, criadores do Projeto Corneta. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da história deles. O canal ele iniciou de fato em 2012. Né? Eu já tinha um canal antes, a DC ainda não fazia parte. Foi no ano de 2011, né, que a gente criou um canal, eu criei um canal com meus amigos. Porque eu sempre tive muita vontade de atuar, muita vontade de produzir vídeos. Então eu mostrava para as pessoas assim, olha só que legal esse vídeo. E as pessoas gostavam muito. A maior dificuldade que a gente teve no início, a gente trabalhou muito, durante muitos anos, sem ganhar nada. Tipo, a gente trabalhava o dia inteiro e não recebia a monetização dos vídeos. Isso foi uma coisa muito, muito complicada no começo, sabe? Tipo, tu trabalhar e teu canal não sair do lugar. Isso é uma frustração, entendeu? A gente ficou muito tempo estagnado, sem sair do lugar. Pra nós, assim, olha, eu acredito que ter atingido 100 mil inscritos foi mais gratificante do que ter atingido 1 milhão. Foi mais difícil atingir 100 mil do que 1 milhão. Foi, porque... É estranho. Ninguém te conhece ainda, entendeu? Então pra te crescer é complicado, entendeu? É um mercado que é muito difícil, tem muita gente ali tentando. Então como é que tu vai fazer para ser diferente? Bom, a gente tem algumas maneiras que a gente usa para ganhar dinheiro. A primeira delas, e que a maioria dos criadores usam para gerar receita, é monetizar o vídeo, entendeu? Gerar receita, no caso, é gerar dinheiro. O YouTube, ele te paga pelas suas visualizações, não é pelo teu like nem pelo teu número de inscritos. Tu tem que atingir um número X de visualizações no mês para conseguir retirar. O mínimo que o YouTube pede é $100. A outra maneira, que também é a mais lucrativa, são os anunciantes. Quando um anunciante percebe que tu conversa diretamente com o público que ele quer atingir, ele entra em contato contigo. O teu público te diz o que ele quer assistir, entendeu? Às vezes tu pode pensar que ele gosta daquilo, mas tu tá enganado. Então, não vale a pena dedicar parte do meu tempo em produzir aquele conteúdo se o meu público não vai gostar. Tipo, como a gente trabalha em conjunto, a gente precisa fazer o dobro, entendeu? Do que uma pessoa trabalhando sozinha faria. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e, cara... Então, o meu processo de edição começa quando a gente finaliza a gravação. Exatamente no momento que a gente finaliza, eu passo os arquivos para o computador, passo os áudios também e já coloco tudo no programa e inicio o processo.
Na verdade, não tem uma parte que eu menos gosto. É estressante, é muito trabalhoso, mas eu amo editar, sabe? O resultado que vem agradando os fãs do Projeto Corneta é o investimento em novos produtos, como é o caso das camisetas com estampas exclusivas. A parceria é com a empresa Tenda T-Shirt, que juntamente com o casal fabricou 8 modelos diferentes. Bom, o processo para a gente criar as camisetas começou mais ou menos em novembro de 2018, mas a gente já vinha querendo fazer antes, sabe? A gente, na verdade, já tinha camisetas do canal em 2014. Elas eram bem diferentes do que elas são hoje, sabe? Elas eram só a logo do canal impressa, pro pessoal que curtia mesmo o Projeto Corneta. Foi para que a gente tivesse uma renda extra que não dependesse só do YouTube. A minha favorita é a do The Walking Dead e a do Homem-Aranha. É porque eu sou muito fã da série The Walking Dead e eu também sou muito fã do Homem-Aranha. O canal ajudou muito a consolidar nosso namoro. Se não fosse o nosso trabalho, que é o canal, a gente não estaria tão próximo, porque cada um teria seus empregos, cada um, sei lá, a gente se viria 2, 3 vezes na semana, então a gente ficou muito, muito próximo por estar todos os dias juntos. A gente começou a acreditar muito um no outro depois disso, porque eu cheguei nela em 2015 e disse, olha só, tem uma galera aqui que tá ganhando dinheiro com o YouTube, o que tu acha da gente trabalhar com isso também? E nessa época, então, a gente começou a confiar muito mais um no outro, não em questão de relacionamento, mas sim de acreditar, sabe? Por exemplo, isso pode dar certo, isso vai dar certo. E a gente começou também a se admirar, a criar objetivos, metas, sonhos, tipo, muito juntos e também em questão de relacionamento, entendeu? Era uma coisa que era para nós inalcançável. E era o dobro, tipo, era o relacionamento e era o trabalho, então, tipo, isso ficou junto e ficou uma coisa inacreditável, né, mano? Porque eu sinto orgulho deles, sim. Deles, na verdade. A gente fica mais orgulhosa como eles atingiram, né? No começo foi devagar, mas depois, quando eles chegaram perto de 1 milhão, começou a crescer mais. Quando ele fez o programa lá do Lucas Rangel, que o pessoal começou a conhecer mais ele, o canal deles começou a crescer mais, a gente sente orgulho dele por isso. E vai crescer muito mais ainda. A gente vai continuar apoiando eles. Só torcendo, né? E torcendo para o sucesso cada vez mais se confirmando, né? Seja para encontrar os amigos, ler um livro ou até mesmo relaxar, as cafeterias de hoje em dia buscam transformar aquele simples cafezinho em uma experiência exclusiva. Cada cafeteria busca se destacar e entregar uma atmosfera única para os seus clientes. Para se manter no mercado, vale de tudo. O importante é usar a imaginação. Por isso, a gente vai conhecer 2 cafés da região que apostaram na criatividade como chave para o sucesso. Antes de abrir o Agridoce, eu tinha outro trabalho. Eu fazia faculdade, estava no final da graduação e também trabalhava com móveis estampados que eu desenvolvia junto com algumas artesãs e vendia em algumas lojas de decoração. O que me motivou a abrir o Agridoce foi o sonho de abrir uma cafeteria. E por mais que talvez pareça óbvia, a resposta é muito verdadeira também. Nós tínhamos muita vontade de trabalhar nesse ambiente, nessa atmosfera, enfim. Mas é um pouco difícil de colocar em palavras, porque para nós sempre foi, de uma certa forma, muito óbvio. Seria um lugar, com certeza, com muitos móveis antigos, né, com muitos detalhes e muitos desenhos, porque acho que as linhas mais minimalistas e mais simples nunca me atraíram, nem o meu sócio, né. Ele seria com certeza um lugar colorido, ele seria com certeza um lugar com uma atmosfera que as pessoas se sentissem muito confortáveis e em casa, tanto que é uma casa, né, o imóvel. A gente sempre quando pensava num café, pensávamos em, um café, com certeza na Cidade Baixa. E então é isso, a gente queria esse ambiente muito democrático e o bairro, sem dúvida, foi essencial para isso também. Enquanto a Agridoce Café em Porto Alegre apostou numa temática clássica, a Funny Feelings em São Leopoldo apostou num ambiente moderno para os seus clientes. Aqui, o universo geek e o rock compõem a decoração. O local foi feito especialmente para quem gosta de música, filmes, séries e, claro, de saborear um bom café.
Então, tudo começou quando a minha esposa, Fanny, tinha uma pequena fábrica de cupcakes em casa. Ela fazia cupcakes, vendia para a vizinhança. Isso começou a aumentar, ela começou a vender em uma cidade, começou a vender em outra, Porto Alegre, até a região aqui de São Leopoldo. Acabou que ela tinha 6 vendedoras nas ruas, todos vendiam tudo. E aí ela sentiu a necessidade de ter uma loja, literalmente, para vender os cupcakes. Aliado a isso, eu sempre tive uma vontade também de ter um rock café, um sonho desde adolescente. E aí a gente acabou unindo as duas coisas, as coisas que ela fazia, as coisas que eu fazia em casa, e a gente acabou criando o Fanny. A escolha do ambiente foi literalmente a nossa casa. A gente tirou toda a decoração da nossa casa e trouxe para cá. A gente queria se sentir bem no lugar onde a gente fosse trabalhar. E a nossa casa é isso pra gente. E acabou sendo isso para os clientes também. Eles parecem que se sentem em casa aqui. Hoje, no Brasil, temos mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. Muitas delas buscam novas alternativas para se sustentar e manter no mercado de trabalho. Por isso, cada vez mais, as pessoas estão optando por abrir o próprio negócio, como cafeterias, por exemplo. Mas, antes de tudo, por onde começar? Por isso, hoje viemos aqui, no Sebrae em São Leopoldo, para tirar dúvidas e saber mais para quem quer empreender. A parceria do Sebrae com o empreendedor ela tem diversas formas. Quando ele está planejando, está pensando em instalar algum negócio, nós instruímos com muitas soluções que nós temos disponíveis online, gratuitas, né? Algumas soluções presenciais para ele planejar essa ideia de negócio, para ele elaborar, estruturar minimamente essa ideia de negócio, para ele ter um pouco mais de certeza naquilo que ele almeja abrir. Tá? A partir do momento que ele registra, ele formaliza aquele negócio, ele tem um leque muito maior de serviços junto ao Sebrae, seja consultoria, seja apoios em alguns eventos. Então, é como se tivesse um estágio de serviços para o Sebrae e para o empreendedor. No momento que ele está planejando, está com a ideia, ele tem acesso a alguns serviços e algumas consultorias do Sebrae. Nós buscamos o apoio do Sebrae desde sempre, desde a concepção do agridoce, fazermos o projeto, né, de quanto custaria o agridoce, o que nós precisaríamos, como funciona, valores razoáveis para aluguel, para custo de folha de pagamento, essas coisas todas. Sim, contamos muito com o Sebrae desde o início. Bom, em questão de apoio, a gente procurou o Sebrae sim no início, para a gente pelo menos ter uma referência, que era um ramo totalmente diferente para mim, totalmente diferente para a Fanny. Então a gente buscou um apoio, uma ideia do que a gente ia precisar no início para startar a empresa, mas foi um processo bastante rápido, bastante simbólico, mas deu uma certa luz para a gente poder trabalhar. Uma das dicas mais importantes que eu vejo para quem quer empreender hoje é buscar orientação e auxílio de alguém para direcionar ele para o local certo, onde buscar as informações, o que ele deve fazer, principalmente para quem nunca teve um negócio, tem uma grande ideia ou tem um grande conhecimento em alguma área, mas nunca teve um negócio. Hoje, 4 anos depois, a gente tem uma maturidade muito bacana em relação a comprometimento com o cliente, colaboradores, fornecedores, a parte logística da cozinha. Hoje a gente chegou num nível de profissionalismo absurdo, que não perde nada para um grande restaurante de verdade. Então a gente estudou bastante para isso, a gente se adequou às novidades, se adequou às nossas necessidades. A gente soube olhar também, além do mercado, olhar para dentro e corrigir aquilo que a gente tinha inocência ainda.